Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Já estamos no capítulo 10 para a glória de Deus, hein? Mas se por acaso você está chegando agora e você perdeu algum capítulo, não fica preocupado não, que no final desse vídeo nós vamos deixar a playlist que compõe todos os capítulos dessa série, ok? Então já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e principalmente já vai compartilhando esse vídeo aí com seus amigos. Lembrando que sempre que você for iniciar a leitura bíblica, ore ao Senhor para que Ele te esclareça os textos, porque sem a ajuda do Espírito Santo estaremos apenas lendo o livro comum. Dizem que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor sentado bem ao seu lado, então aproveite essa oportunidade. Continuando então a nossa leitura, bora lá! Mateus capítulo 10. E chegando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano, que é o autor desse livro aqui; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos. Ainda não era tempo de se pregar em Samaria. Mesmo Samaria sendo uma cidade que estava dentro do território de Israel, eles eram considerados um povo misto, um povo que não fazia parte da linhagem de Israel. Tudo isso aconteceu devido à invasão da Síria, quando invadiu o Reino do Norte e expulsou todos dali, trazendo de outros povos pessoas para morarem justamente em Samaria. Essa referência você encontra ali em 2 Reis, capítulo 17, verso 24. E naquele momento a missão principal de Jesus era somente com o povo de Israel, não com os outros povos. Versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. É baseado nesse versículo que esse canal, tudo aquilo que for relacionado à palavra de Deus, nós vamos te entregar de graça. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. A fé daqueles que anunciam o Evangelho é que Deus cuidará deles nos mínimos detalhes. Por isso, não era necessário se levar mala para a viagem, pois foram longos dias para se percorrer toda Israel, e Deus cuidou deles, não deixando que eles passassem nem fome, nem sede e nem frio. E esse é o trabalho da igreja hoje, meus irmãos, cuidar daqueles que realmente fazem a obra de Deus. Verso 11. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aqui, meus irmãos, nós vemos que haverá diferença do castigo no dia do juízo. Mas, afinal de contas, não serão todos lançados no lago de fogo? Qual seria essa diferença no rigor? Porque algumas linhas teológicas defendem que o tormento será eterno. Mas aqui Jesus está dizendo que vai ter uma diferença.
Mas essa diferença será como? Em intensidade ou em duração? Vale muito a pena a gente estudar sobre esse assunto. Então vai anotando aí no seu caderninho, hein? Verso 16. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus aqui está prevendo o futuro de todos os seus discípulos, pois até esse momento nada dessas coisas haviam ainda acontecido. E um verso importante que ele fala aqui é que nós devemos perseverar até o fim. Isso significa que perseverar depende do homem se manter no caminho. Então isso nos mostra que nós temos ou não um livre-arbítrio. Vale a pena você anotar aí, hein? Você está anotando tudo, né? Verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Isso aqui, meus irmãos, seria uma contradição bíblica, porque afinal de contas, Jesus não veio. Então, vale a pena você também estudar sobre esse assunto. Eu vou deixar para você responder, tá bom? Verso 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Jesus está se referindo que disseram que ele expulsava demônios por Beelzebu, igual nós lemos ali em Mateus 9:34, tá lembrado? Nessa ocasião, Jesus está se intitulando como o pai da família, o chefe da casa, e todos os outros que o seguem seriam os domésticos, os discípulos, os servos. Logo que ele passou, todos que o seguem passarão o mesmo. Verso 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Jesus está dizendo que os seus ensinamentos outrora eram somente para os seus discípulos, mas haveria um momento que isso deveria ser pregado em todos os lugares, aonde isso ocorre lá no dia de Pentecostes, em Atos 2. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está se referindo a não temer aos homens que os perseguiriam e até mesmo os matariam, mas sim temer somente a Deus e nunca se desviar do caminho. Este texto traz uma teologia sobre a imortalidade da alma, aonde o corpo morre, mas a alma permanece viva até o dia do juízo, podendo ser no céu ou no inferno. Verso 29. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aqui Jesus está mostrando que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Algumas linhas teológicas defendem o absolutismo, aonde Deus determinou todas as coisas, sendo elas boas ou ruins, tanto no mundo quanto na vida do homem. Isso acaba excluindo do homem o seu livre-arbítrio, porque tudo aquilo que ele faz de bom ou de ruim foi Deus quem determinou.
E aí, o que você acha disso? Deixa aí nos comentários. Verso 31. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aqueles que negam Jesus como Salvador, como Deus e como Senhor, também serão negados diante de Deus. Isso mostra que não existe salvação fora de Jesus Cristo, amém? Verso 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aqui Jesus dá um nó na cabeça de todos os seus ouvintes e principalmente dos seus discípulos, porque o Messias esperado traria libertação a Israel, traria todos os dispersos, todos os israelitas dispersos no mundo, traria de volta para Israel e também traria paz ao mundo. E Jesus está falando totalmente o oposto de tudo isso. Versículo 35. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus mostra que veio até trazer discórdia entre as famílias, tudo totalmente o inverso do Messias interpretado no Antigo Testamento. E vemos que isso ocorre exatamente dessa maneira, não é verdade? Verso 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. A questão toda é que o Evangelho veio trazer discórdia e perseguição. Então, todos aqueles que não negaram a sua fé perderam até as suas famílias. E em muitos países hoje ocorre a mesma coisa. Então, Jesus está profetizando para os seus discípulos e também para nós hoje. Devemos cuidar daqueles que zelam pela sua palavra, tanto os profetas, tanto os pastores, ou seja, todos aqueles que professam a fé devem ser cuidados. E encerramos mais um capítulo para a glória de Deus. Eu quero agradecer a você por estar conosco nessa jornada de lermos a Bíblia completa. E lembre-se, se estiver com alguma dúvida sobre tudo aquilo que nós estamos lendo, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. Também deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque é isso que nos dá força para continuar esse trabalho. E como eu te prometi no início, eu vou deixar agora a playlist com todos os capítulos anteriores a esse. A playlist é essa aqui, ó. E o vídeo anterior a esse vai aparecer aqui para você aqui, tá bom? Então fique com Deus. Um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.